que obriga as escolas públicas e particulares a fixar em todas as salas de aula um cartaz contendo os seguintes deveres do professor. Primeiro dever: não abusar da inexperiência dos alunos, com o objetivo de cooptá-los para essa ou aquela corrente ideológica, política ou partidária. Quinto dever: respeitar o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Esses projetos que falam em neutralidade, que falam em diversidade, eles na realidade eles buscam o oposto daquilo que eles se propõem. Ou seja, eles dizem que estão em busca de um ensino neutro, de um ensino plural, que estão em busca de diversidade, mas se nós analisarmos os autores desses projetos, o conteúdo desses projetos e os efeitos decorrentes desses projetos, nós vamos notar que, na verdade, eles estão para provocar o efeito oposto. Eles querem impedir a diversidade, eles querem impedir que o espaço de ensino seja um espaço crítico, um espaço anti-ideológico. Quando nós analisamos o projeto proposto, que é bastante curioso notar o seguinte: os projetos, os vários que sempre vêm divididos em duas partes. Uma primeira parte que diz: estamos aqui pela diversidade, pela pluralidade, estamos aqui pela neutralidade da ciência, etc. A questão essencial é o que vem depois. Logo em seguida, esses projetos dizem o seguinte: ok, a escola tem que ser plural, a escola tem que ter diversidade, mas o ensino dado pela escola deve respeitar a convicção religiosa do sujeito, a crença religiosa dele, não só a crença religiosa, mas a convicção moral que ele tem dele e ou dos seus pais. É aí que nós vamos notar que esses projetos que se enunciam a favor da pluralidade são exatamente o seu oposto. Por quê? Muitas vezes se invoca o Pacto de São José da Costa Rica, em particular o parágrafo 4º do artigo 12, para dizer: a escola tem que ter diversidade, mas a diversidade deve respeitar essa convicção que o sujeito tem. Essa interpretação, ela não está em conformidade com aquilo que a jurisprudência internacional tem a respeito do tema. Qual é o entendimento que os tribunais têm? Uma coisa é doutrinação religiosa, uma coisa é obrigar o aluno a professar um credo, outra coisa é a escola falar sobre a história da religião. Então, se um professor vai lá e diz: olha, o cristianismo surgiu nessa época e tal, tem esse livro sagrado, tal, etc. O islamismo tem essa origem, o espiritismo surgiu dessa e tal e qual maneira. Ele não está ferindo a crença que o sujeito tem. E isso nos tribunais internacionais de direitos humanos ou na comunidade europeia, isso já foi objeto de julgamento em várias temáticas, e o entendimento é sempre o seguinte: o importante é que nós tenhamos um equilíbrio nessas informações, o importante é que a gente tenha uma distribuição adequada, não se fale, por exemplo, só de uma religião e se ignore outra religião. Então, a gente poderia falar o seguinte: as escolas vão ter que ensinar todas as visões que existem sobre religião. Como esses grupos não estão interessados numa diversidade autêntica, eles pinçam esse dispositivo de tratados internacionais, dão a ele uma interpretação, que é uma interpretação incomum, para dizer o seguinte: não podemos ter diversidade de informação quando essa diversidade de informação se confrontar com a crença do sujeito. E, portanto, na escola deve estar proibido se falar de homoafetividade, que a homoafetividade não deve ser hostilizada, etc. Vejam o absurdo dessa situação. Um professor de biologia, ele vem à aula e diz: segundo a Organização Mundial da Saúde, o homossexualismo não é uma doença. E isso é a posição da Organização Mundial da Saúde, isso é ciência. O homossexualismo não é desvio de caráter, o homossexualismo não é aberração, o homossexualismo não é antinatural, o homossexualismo não é doença, nada, patologia, nada. Isso é a posição da Organização Mundial de Saúde. Esses grupos, o que eles querem? Eles querem impedir que o professor possa dizer isso numa sala de aula. Sob qual argumento? Mas na minha religião a homoafetividade é condenada. Então o professor não pode dizer na sala de aula que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a homoafetividade não é uma doença, tal, etc. Os exemplos que eu citei aqui. Os autores que dizem: estamos aqui para defender
uma visão não ideológica. Pelo contrário, eles têm uma ideologia a respeito de gênero, eles têm uma ideologia a respeito da orientação sexual e eles querem impedir que qualquer discurso anti-ideológico chegue nas escolas. E, inclusive, dizendo, eles estão querendo fazer doutrinação, perverter, acabar com as crianças, colocando um verdadeiro terrorismo contra os pais, que muitas vezes também não são providos de informações adequadas, porque na escola também, quando eles estudaram, essa questão não foi tratada, então o sujeito também tem algum preconceito, eles tentam explorar esse preconceito para impedir que a gente construa um verdadeiro ambiente de diversidade. A premissa de imaginar, a escola está dominada por uma certa força política de esquerda, etc. Em primeiro lugar, essa premissa já é falsa. Existem dois erros nessa concepção. O primeiro é que essa afirmação é uma afirmação que não tem nenhuma sustentação de caráter científico. Dizer, olha, a gente fez uma pesquisa aqui e detectamos que 90% dos professores são marxistas, são fãs do Michel Foucault, ou enfim, coisa do gênero. E dois, essa afirmação ela parte de um certo equívoco a respeito do que é a ideologia. A ideologia ela não é simplesmente uma ideia que está na mente do sujeito, mas a ideologia ela é uma prática social que se revela na consciência do sujeito. E essas práticas sociais criam uma certa visão, uma forma de se pensar o mundo. Então os valores que uma pessoa tem, uma visão de mundo que um sujeito tem, ela justamente não surge do acaso, ela surge de certas práticas sociais, de certas relações sociais que já estão constituídas. E muitas vezes o que a gente observa na escola é simplesmente um professor que é capaz de explicar para o aluno de que aquela prática social ela é uma prática social que se constitui historicamente por um motivo tal. Então vem um professor e diz, olha, nossa religião é essa, ou a nossa história é essa, a nossa política é essa, os nossos valores, a moral são esses, o professor dá essa explicação. Quando ele dá essa explicação, muitas vezes ele se confronta com esse padrão ideológico que existe. E aí incomoda certos grupos que dizem, o professor não poderia falar a respeito disso. Eu diria que a escola hoje, muito mais, nas suas vezes, ela tem um papel não de professar uma determinada ideologia, mas de fazer uma crítica à ideologia e, portanto, permitir ao aluno se confrontar diante do discurso ideológico que existe. É óbvio que a escola ela deve ser um espaço plural, um espaço de diversidade, mas de ser um espaço plural, de ser um espaço de diversidade, não significa aceitar todo e qualquer tipo de ideia. E qual ideia eu diria que é inaceitável? A ideia de que o ensino na escola deve ser intolerante com determinadas ideias. Ou seja, temos que ter um ponto de partida mínimo para que a gente possa ter um ensino. Então é aquela ideia. Nós temos que ser tolerantes às ideias dos outros, mas não podemos tolerar a intolerância. E justamente o que esses grupos fazem é tentar construir projetos de lei que criem um ambiente de intolerância. E essa é a raiz do problema desses grupos que propõem essa neutralidade. Eles não estão propondo neutralidade, eles estão propondo que dentro das escolas nós tenhamos um certo ensino ideológico e sejamos intolerantes com certas ideias. É curioso notar o momento em que esses projetos aparecem. Vamos perceber que esses movimentos eles começaram a surgir e se tornaram mais fortes nas últimas décadas. Não por acaso, na última década ou um pouco mais, é o momento em que certos grupos minoritários que não tinham força, não tinham voz ou expressão política, ganharam um pouco mais de força. Então, por exemplo, a questão quilombola, a questão indígena, a questão racial, e a implementação de políticas de ação afirmativa, a questão do gênero, a questão das mulheres, elas ganharam um pouco mais de espaço. E nem diria que eles agora são a maior força política, eles ganharam um pouco de voz. Só que este pouco de voz, essa pluralidade já incomoda algumas pessoas que têm essa tradição de intolerância, que não aceitam ver, por exemplo, determinado sujeito que pertence a um grupo racial que não é o dele, o fato de que agora nós temos, por uma determinação legal, a obrigatoriedade de ensino a respeito da cultura e da história da África, isso foi institucionalizado, algumas pessoas se incomodam com isso. Não há problema em um sujeito ter um determinado posicionamento político. O problema é quando ele quer criar um projeto dizendo que é em prol da diversidade, em prol da pluralidade, quando na verdade esse projeto visa o predomínio da sua visão política. Os autores desses projetos, na sua quase totalidade, são sempre pessoas ligadas
ao pensamento conservador, a um pensamento, não diria nem conservador, ultraconservador, ou aquilo que a gente classificaria como um pensamento de extrema direita. Porque esses projetos, eles poderiam vir daquilo que a gente classifica comumente como pensadores de direita, mas fossem pensadores autenticamente liberais, que, pelo contrário, prezam pela tolerância e pela diversidade, mas não é o caso. Se trata daquela direita que revela uma profunda inconformidade com o fato de que na escola, com o fato de que na academia, ideias diferentes das deles estão sendo professadas. Então aquela ideia, é óbvio que a escola ela deve ser um espaço plural, um espaço de diversidade, mas de ser um espaço plural, de ser um espaço de diversidade, não significa aceitar todo e qualquer tipo de ideia. E qual ideia eu diria que é inaceitável? A ideia de que o ensino na escola deve ser intolerante com determinadas ideias. Ou seja, temos que ter um ponto de partida mínimo para que a gente possa ter um ensino. Eu diria, inclusive, que eles procuram explorar um sentimento que as pessoas têm de que hoje no mundo existem problemas no mundo mesmo. Então eles se apropriam dessa situação para dizer, por que será que existem problemas no mundo? Porque as pessoas têm angústias e as pessoas querem saber quais são as causas que provocam os problemas que existem no mundo. Então o sujeito aproveita dessa angústia, mistura com elementos religiosos, perverte certas ideias religiosas e usa dessas ideias religiosas para impedir que os alunos possam ter uma compreensão verdadeira de mundo, uma compreensão plural e possam entender que se o mundo tem problemas, uma das causas desse problema é a intolerância, é justamente o fato de que essas forças de extrema direita elas não querem que o aluno tenha um discurso anti-ideológico na escola e criam esses projetos para impedir justamente a possibilidade dos alunos terem um espaço crítico que tem sido, em certa medida, o espaço da escola.